As escolhas do coração. Quem pode entender os caminhos malucos que a vida nos coloca? Quem é que pode, afinal de contas, dizer o que é certo e o que é errado? Eu tinha uma vida ótima, tranquila, com tudo aquilo que eu sempre tinha sonhado. Um casamento feliz há quase 20 anos, 2 filhos adolescentes, um emprego bom, uma casa confortável, tudo como eu imaginava que teria aos 40 e poucos anos de idade. Só que, infelizmente, a vida nem sempre nos reserva as melhores surpresas. E o meu destino tinha planos muito ruins para mim. Com apenas 42 anos, a minha esposa, com quem eu já era casado há quase 2 décadas, adoeceu. E foi de uma maneira inesperada, totalmente devastadora. Um dia ela estava bem e no outro já estava numa cama de hospital. E foi tudo muito rápido. Foi tudo muito difícil. Pegou todo mundo de surpresa e desprevenido. Quando ela descobriu a doença, nós ouvimos dos médicos que ela só teria poucos meses de vida e que a gente precisava aceitar isso. Mas olha, eu preciso dizer que num momento como esse, é impossível não acreditar e esperar por um milagre. Quem é que não acreditaria que tudo é possível ao ouvir uma coisa assim do médico? Mesmo eles falando, a gente se apegou a Deus e confiou que um milagre ia acontecer. Bom, não que eu não acredite que para Deus tudo é possível, mas no nosso caso, infelizmente, o milagre não aconteceu. Eu e meus filhos nem tivemos tempo de nos acostumar com a ideia que em poucos meses minha mulher ia nos deixar. E foi assim que aconteceu. Ela deixou. Foi muito rápido mesmo. Extremamente traumático para mim e para os meninos. Principalmente para minha filha, que tinha só 14 anos e estava entrando naquela fase em que a menina precisa tanto de uma presença feminina, né? Muito doloroso. Todos nós sofremos muito. E eu ainda tentava fingir que não estava tão mal para não deixar os meus filhos ainda pior. Eu tentava me fazer de forte. Mas por dentro eu estava destruído, assustado. Como é que eu ia criar meus 2 filhos sem a Adriana? Como é que eu ia fazer? Nessa fase, a Eliana, uma amiga do meu trabalho, se aproximou bastante de mim. Ela era uma mulher muito simpática, agradável, gentil. E eu acho que ela percebeu que eu ali, um homem, pai, sozinho, sofrendo, estava me sentindo meio perdido. E por isso, ela se ofereceu para ajudar no que fosse possível. Mauro, eu sei que as coisas estão bem difíceis. Então eu quero que você saiba que no que você precisar, eu tô aqui, tá bom? A gente sempre se deu bem, apesar da pouca intimidade, né? E eu sei que lidar com 2 adolescentes não é nada fácil. Eu mesma tenho uma em casa, né? Obrigado mesmo. Realmente, parece que eu não sei fazer nada sem a Adriana. É uma loucura. Minha vida se tornou uma loucura. É difícil mesmo. É mesmo. A mulher é o pilar da casa. E eu sei que não tá sendo fácil. Bom, mas enfim, conta comigo, tá? Eu estava me sentindo muito sozinho, muito triste, muito sobrecarregado. Eu acho que a carência mesmo fez com que eu aceitasse aquela ajuda. Até porque ela foi a primeira e única pessoa que realmente se ofereceu. Ela ofereceu o ombro e me estendeu a mão. Nem a família, nem a irmã da minha ex-mulher, ninguém se mostrou tão disposto a ajudar quanto a Eliana. Por incrível que pareça. E como eu também não quis me afastar do trabalho por muito tempo, para ter com o que me ocupar minha cabeça, aquela amizade foi providencial e veio mesmo na hora certa. A gente se encontrava todos os dias, conversava, eu desabafava, chorava as pitangas e ela me ouvia e principalmente me distraía dos problemas. Ela tinha o poder de fazer com que eu me desligasse de toda a tristeza, mesmo que fosse só por alguns minutos. Até que numa quinta-feira,
28 dias depois da morte da minha mulher, a Eliana me deu uma carona até em casa. Era um dia que eu tinha deixado meu carro na revisão e quando ela soube que eu ia pegar um táxi, ela falou que poderia me levar sem problema algum, mesmo que saísse totalmente do caminho dela. Eu sei que você que está ouvindo a minha história já entendeu tudo. Eu sei que você já percebeu que alguma coisa estava prestes a rolar entre nós. Olha, mas eu juro pela saúde dos meus filhos, pela alma da minha mulher, que Deus a tenha, que até aquele dia não tinha nem passado pela minha cabeça algo assim. Juro pra você. A Eliana era uma ótima amiga, uma companhia agradável, me fazia rir, conversava comigo, mas eu ainda estava sofrendo pela morte da Adriana. Então, não estava rolando nada. Até aquele dia não estava. Mas durante o caminho para minha casa, quando a gente foi conversando, falando, eu fui olhando a Eliana, eu fui olhando para ela de outra forma. Ela estava ali, dirigindo do meu lado, tão bonita, me fazendo um grande favor, saindo do próprio caminho, mesmo depois de um dia cansativo, só para me ajudar. E ela vinha sendo tão especial naquela fase, né? Naquele quase um mês que naquele dia, exatamente naquele momento, eu comecei a pensar, por que não? Por que não? Quem sabe? Quem sabe um dia? Assim que ela estacionou na frente do meu prédio, eu agradeci e fui me despedir. Mas naquele momento, como uma cena de novela, a gente se olhou. Se olhou de uma maneira diferente e por alguns segundos ficou ali, um olhando para o outro, parado, sem entender por que aquilo estava acontecendo. E aí, do nada, um beijo aconteceu. E foi super natural, como se fosse normal, como se nossas bocas fossem ímãs. Olha, o meu coração disparou. Eu não sabia por que estava fazendo aquilo. Sem pensar em nada, eu acabei me entregando àquele sentimento tão bom. Mas de repente, naquele momento, dentro do carro, nós fomos surpreendidos por uma pessoa batendo no vidro do carro. E batendo com muita força. O que era aquilo? Quem era aquela pessoa? Meu Deus, que loucura! O que foi isso? Foi minha filha. Minha filha, ela viu a gente. Ai, Mauro, não acredito. E agora? Agora vai ser um problemão, Helena. Um problemão mesmo. Olha, tchau. Obrigado, eu preciso ir. Ai, me desculpa, Mauro, me desculpa se eu... Na hora, eu nem consegui ouvir mais nada do que ela falou. Eu saí correndo do carro da Eliana, tentando alcançar minha filha, que já estava entrando no prédio. Então eu não consegui. Ela subiu para o nosso apartamento e eu fui atrás, sem saber o que falar para ela. Eu não estava fazendo nada de errado, mas eu sei que era uma situação muito estranha. Minha mulher, a mãe dos meus filhos, tinha morrido não tinha nem um mês. Antes de entrar em casa, eu respirei fundo e quando eu abri a porta, eu já vi a minha filha contando tudo para o irmão. Os dois me olharam com tanta raiva, mas com tanta raiva, começaram a falar absurdos de mim, perguntando como eu tinha coragem de fazer aquilo, dizendo que era uma vergonha, um absurdo. Eu tentei me defender, eu tentei entender que na cabeça deles, óbvio, aquilo realmente era um absurdo. Mas eles não me deixavam falar. Começaram a gritar que eu tinha traído a mãe deles. E mesmo eu dizendo que isso não era verdade, que eu sempre fui e sempre tinha sido muito fiel, eles não me ouviram. Eles não queriam me ouvir. Olha, eu nunca vi uma raiva tão grande nos olhos de alguém. E eram meus filhos. Para mim foi horrível. Muito ruim mesmo. Eu não esperava passar por uma situação daquelas. Eu tentei conversar.
Eu tentei contar para eles o que estava acontecendo, mas não adiantou. Os dois foram dormir sem falar comigo. E no dia seguinte saíram tão cedo para a escola que eu nem vi. Olha, naquele dia eu fui para o trabalho arrasado. Muito triste, com a consciência pesada. Mas por outro lado, eu também fui com o coração batendo mais forte e querendo me encontrar com a Eliana logo. Isso, claro, era um sinal que eu estava mesmo sentindo alguma coisa por ela. Oi, Mauro. Olha, eu fiquei pensando tanto em você essa noite. Me fala como é que foi com a sua filha. Nossa, Eliana, foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Ela e meu filho mal me deixaram falar, sabe? Já foram me acusando de um monte de coisas e dizendo que era óbvio que eu já tinha outra mulher antes da mãe deles morrer, que eu era um canalha, que eu traía minha esposa. Eles me odiaram. Eu imaginei que eles pudessem falar algo assim mesmo e eu sinto muito. Não, imagina. E me perdoa se eu me exaltei, se eu avancei algum limite. Eu não sei o que me deu. Foi um erro horrível. Para com isso, calma. Não foi você. Eu também quis, eu também te beijei. Mas você tá carente. Você tá vulnerável, pode ter confundido as coisas. Eu não deveria mesmo. Eu juro que eu não me aproximei de você com segundas intenções, eu juro. Respeito muito você, sua esposa, seus filhos, mas quando eu vi... Me perdoa. – 29 dias. Esse era o tempo que fazia que eu tinha perdido a minha mulher. Eu amei muito a minha esposa. Nós estávamos casados há 20 anos. E eu sempre fui fiel. Sempre. Honesto. Leal. Com ela e com a nossa família. Durante aquele tempo todo, eu nunca tinha falhado, juro pra você. Nunca, nem tinha pensado. Nunca. Eu nunca tinha sequer olhado para outra mulher. Muito menos estado com outra. Mas acontece que ela não está mais aqui. E a minha vida continua. Eu ainda sou jovem. Tenho uma vida inteira pela frente. E não é justo que eu também precise me enterrar. Sim, eu sei que tudo aconteceu muito rápido. Sei que até é estranho. Principalmente para os meus filhos. Mas me responda agora. É crime gostar de alguém? É crime querer ser feliz de novo? É crime não querer me fechar para viver por anos em luto? Eu estou apaixonado por uma mulher incrível. Uma mulher que me apoiou. Uma mulher que me ajudou e me ajuda. Ela ficou do meu lado no momento mais delicado da minha vida, onde muita gente me deu as costas. E eu acredito de verdade que ela estava ali por algum motivo. Talvez tenha sido Deus que tenha colocado a Eliane na minha frente naquela hora. Quem sabe? Porque eu vou dizer a você, eu fiquei muito perdido. Muito. Sem saber o que fazer. Sem ter a ajuda de ninguém. Por outro lado, sim, eu também confesso que eu tô com uma certa insegurança. Não pelo meu sentimento, mas principalmente por causa dos meus filhos. Eles não aceitam de jeito nenhum. Agora eu fico aqui namorando escondido, como se eu fosse um adolescente, como se estivesse fazendo algo errado. Eu não sei até quando a Eliana vai aguentar essa situação. Porque, por exemplo, no final de semana eu não consigo sair. Eu não consigo deixar os meus filhos. A gente sempre dá um jeito durante a semana de se ver. Mas está muito complicado. Ela continua provando, mais uma vez, a mulher incrível que é.